Notícias do Mundo Gospel. O repórter Ben Mendes, da Ronda do Consumidor, em recente participação no Flow Podcast, surpreendeu a todos ao declarar de forma veemente a sua fé em Cristo e foi às lágrimas quando falou da sua missão de colocar-se a serviço de Deus para ajudar o próximo. Muitas pessoas comentaram que sentiram Deus falar com elas e as despertar através da fala de Ben Mendes. Confira. Cara, como é que tu... Porque depois tu vai lá e troca uma ideia com Deus, né? Sim. Como é que é ficar puto? Tu fica puto. Aham. Assim, com perdão da... filhos bem. do bem, desculpa. Você Tá fica com tudo muita certo. raiva. Sim. E assim, você ficou esperando 3 horas, maluco. Sim. E o cara te desrespeitou, chamou a polícia pra tu. Sim. E assim, eu entendo você ficar com raiva e tal. Claro. Mas como é que é a relação disso com a tua religião? Essa irresignação é o Espírito do Senhor que colocou no meu coração. Diz o texto sagrado, Igor, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ninguém vai lutar por justiça com fome. Boa tarde, tudo bem? Então, como é que você tá? Ah, você quer... Não, cara, você tá com fome. Você tá faminto. E o texto sagrado diz, serão fartos. Então essa chama que arde dentro de mim, por justiça, eu aprendi com quem? Com Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele desce ao mundo para fazer justiça em nome do Pai, e ele vem, se eu posso chamar assim, mas na força, eu não vou falar na força do ódio, que é desrespeitoso, mas na gana contra o pecado. Jesus, ele não vem pensando assim, então, né? Não vai dar para eu lutar contra esses malfeitores, contra o império das trevas, tranquilo, e depois como é que eu vou chegar lá no trono perante o Pai? Não, cara, não. Quando você luta por justiça e demonstra entusiasmo nessa luta, garra nessa luta, você não está indo contra os princípios de Deus. Pelo contrário, diz o texto sagrado que Deus odeia a injustiça. Então, eu tenho certeza que quando há qualquer injustiça que a gente está trabalhando na Ronda do Consumidor, Deus ele fica muito mais irritado do que eu. Por quê? Porque ele conhece o presente, passado e futuro. Eu não conheço, sabe? Ele sabe o que estava no coração do fornecedor, fazendo hora com o consumidor. Ele sabe do trabalho que o consumidor teve para juntar aquele dinheiro. Então, eu tenho certeza que Deus está muito mais irritado do que eu, porque ele odeia injustiça. Só que eu tenho cuidado para não dar ocasião à carne, isso é óbvio. Né? Por quê? Porque a minha irresignação contra esse ato de injustiça, ela deve acontecer, porém, como embaixador de Jesus Cristo, que é quem eu sou. Se na primeira pergunta você falasse para mim assim, quem você é? Eu não te responderia que eu sou advogado, eu não te responderia que eu sou jornalista, pai, casado, não te responderia que eu sou da medicina, eu te responderia que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo e embaixador de Cristo. Essa é a minha principal e única função. Todas as outras coisas que acontecem paralelo a isso, Igor, acontecem para a glorificação de Cristo. Então, em todo o tempo, eu sei as ações. Inclusive, eu estou passando por uma situação que ela, assim, a honra da minha mulher foi reiteradamente atacada nas redes. Está sendo ainda, né? A minha esposa, uma mulher decente, vítima de uma campanha de difamação absurda nas redes sociais, e eu tentando me manter o tempo todo como um sábio cristão, agir com sabedoria. Por quê? Porque se eu fosse deixar os meus instintos humanos falarem, essa situação já teria se resolvido da pior maneira possível, certo? Mas tentei fazer ali da forma como cristão, orei, inclusive estamos debaixo de oração hoje. Aí o Espírito do Senhor me instruiu a sair do Instagram. Eu não tenho Instagram mais. Retirei a minha mulher do Instagram, porque a minha mulher está grávida. Eu conheci a minha mulher quando ela tinha 14 anos como minha amiga. Eu tinha 23 e eu era professor da Escola Bíblica Dominical e ela era uma das alunas mais aplicadas na Escola Bíblica Dominical. É uma pessoa de um caráter ilibado. Eu tô casado com ela há 8 anos. E se algum dia eu me separasse dela e falasse agora eu vou falar mal da minha mulher, eu poderia falar sobre qualquer coisa menos sobre o caráter da minha esposa. É uma das pessoas uma das mulheres mais respeitosas que eu conheço. Inclusive é a mãe dos meus 3 filhos. E ela sistematicamente tendo a sua honra atacada nas redes.
E eu precisando agir como cristão. Por quê? Porque mais e maior do que o Benoni é o cristão, o representante de Jesus Cristo. Não dá para eu resolver como um homem resolveria essa situação, um homem carnal. Eu tenho que resolver a situação como um homem espiritual resolve a situação. Mas eu vou, quando termina as reportagens da Ronda, eu vou para casa, Igor, tranquilo. Eu deito a minha cabeça no travesseiro sabendo que Jesus, o Espírito do Senhor e Deus ama a justiça e odeia a injustiça. Entendi. E se algum dia eu me desviar desse caminho de justiça, a igreja do Senhor, ela tem autoridade para exortar os santos. O apóstolo Paulo, ele falou que nós devemos exortar uns aos outros. Então, se algum dia eu deixar de representar Cristo na minha atuação na Ronda do Consumidor, a igreja tem autoridade, os irmãos em Cristo, de me chamarem e falarem: eu estou te exortando no Senhor. Inclusive, nesse episódio, nesse turbulhão de coisas que aconteceram aí na semana, eu estava pronto, no ímpeto para tomar uma decisão e fazer algo, me consultei com a advogada que o Senhor enviou, a nossa advogada, a doutora Alindaci, um abraço, foi trazida pelo Senhor, ela me exortou no Senhor, eu não fiz o que eu estava para fazer. Então a igreja tem autoridade. Se caso eu me desviar dos caminhos neste ministério que é a Ronda do Consumidor, a Ronda do Consumidor é um ministério, a igreja tem autoridade para chegar e falar assim: bem, olha, a Ronda não pertence a você. Você está em missão e eu estou te exortando no Senhor. Mas, Igor, nós temos a convicção de que Deus odeia injustiça. Cara, se você crer em um Deus e pratica injustiça, você é um hipócrita. Se você crê em Deus e verbaliza sobre o seu santo nome e você folga com a injustiça, você está atentando contra o caráter desse próprio Deus. Deus não folga com a injustiça. Não tem como eu ficar sabendo que uma pessoa foi vítima de um abuso, de uma arbitrariedade, e eu falar: isso não é problema meu, estou caminhando, A parábola do samaritano, que certamente você já ouviu falar. O homem foi injustiçado à beira do caminho e desceu o sacerdote, que não conhecia a Deus, embora ele fazia o trabalho no templo, mas ele nunca conheceu o Deus Todo-Poderoso. E aí ele fala: opa, não. O texto sagrado fala que ele viu o homem, mas ele passou de longe. Ou seja, não é problema meu, porque eu tenho um trabalho no templo a fazer. Passou o levita, que também dizia ser, né, representante do Senhor. Isso aqui não é problema meu. Mas passou o samaritano. Por que o texto usa o samaritano? Porque era a raça mais desgraçada que existia na época. Que as pessoas falavam que eram os piores, longe de Deus, afastados do Senhor. Esse samaritano falou: eita, isso aqui é problema meu. Eu nem conheço esse homem. Eu não sei por que ele está ferido, mas isso aqui é problema meu. E, além de ser problema meu, eu preciso gastar alguma coisa no socorro desse homem. Eu não acredito num evangelho onde as pessoas não gastam. Eu não acredito. Eu não fui chamado para isso, Igor. Eu não fui chamado para um evangelho onde as pessoas não gastem algo em prol dos seus semelhantes. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho que você se importa. Você precisa se importar, sim. Você precisa de parar. O seu culto não é no templo, como sacerdote. O seu culto está na beira do caminho. O sacerdote, quando ele prioriza ir por templo, ele estava sendo simplesmente um hipócrita, um religioso. O culto que Deus havia preparado para ele estava no meio do caminho, lá gemendo, chorando. E quem se atentou para isso foi o samaritano, que gastou alguma coisa. Quando eu falo gastar alguma coisa, é o seguinte: ele gastou tempo, então ele parou, ele socorreu. Diz o texto sagrado que ele pegou o homem, colocou sobre os lombos do animal, levou a uma hotelaria e pagou. Falou assim: olha, que esse homem fica aqui até ficar bom, eu estou te pagando para você hospedar este homem e eu vou voltar. Se tiver algum outro gasto, eu vou recompensar. Esse é o evangelho que eu acredito. Eu não saí de Minas Gerais, Igor, para falar de outro evangelho que não seja esse.
O evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho para o qual eu fui chamado, não é o evangelho para enriquecer homens. Não é o evangelho de Cristo. Não que Cristo seja contra a riqueza. Cristo não é contra a riqueza. Mas o evangelho do Senhor é o evangelho em que nós nos importamos com o nosso semelhante e nós precisamos de gastar. A Bíblia nos chama de despenseiros de Deus. O Senhor é dono de tudo. Todos os meus recursos pertencem ao Senhor. Eu sou apenas despenseiro. Eu sou o cara que cuida da despensa. Mas a despensa pertence ao Senhor. Então, todos os meus recursos, e quando eu falo de recurso, eu estou falando de recurso financeiro, eu estou falando de recurso intelectual. Se eu aprendi alguma coisa, eu tenho que colocar a serviço dos meus semelhantes. Esse é o verdadeiro evangelho. E o Espírito do Senhor, Igor, ele sofre quando ele vê que as pessoas, muitas pessoas, elas estão deturpando o evangelho de Cristo. E o evangelho que custou a vida do Messias de Deus, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia por causa de pecadores, as pessoas estão fazendo disso mercado. As pessoas estão usando o evangelho do Senhor para enriquecer, para dizer aqui existe salvação, mas você precisa de comprar essa salvação. A salvação que vem do Senhor, ela vem de graça, cara. É esse o evangelho que eu acredito. Eu acredito no evangelho que diz que o Senhor Jesus foi ressuscitado entre os mortos para que a sua semelhança eu também fosse ressuscitado e pela graça eu sou salvo. É esse o evangelho que eu preciso pregar na ronda do consumidor, cara. Tu prega na igreja também, cara? Não, na presbiteriana a presbiteriana é uma igreja muito séria, ô Igor. E para você chegar a pregar, você tem que ter todo um preparo. O pastor ele não vai passar o microfone para qualquer pessoa pregar. Uhum. Por quê? Porque a gente sabe que no meio do trigo existe o joio também. Então, se você não tem preparo para o que você vai falar, você pode, ao invés de gerar vida, você gerar morte. Então, a igreja que eu participo, se algum dia eu chegar a pregar... Eu já palestrei em eventos pequenos, mas para chegar a pregar, eu teria que ter todo um preparo, e eu acho isso muito válido. Afinal, nós estamos falando de algo que não foi inaugurado por homens. Eu não posso perder essa oportunidade aqui do seu podcast. Eu vim para cá, Igor... não para fazer proselitismo religioso, absolutamente não, mas antes de sair, lá em Minas Gerais, eu reuni toda a equipe e nós estamos em oração. Isso aqui é uma oportunidade. Eu não posso pegar a oportunidade do seu podcast e usurpá-la e falar apenas de mim. Não posso. É uma plataforma que o Senhor concedeu e te deu essa plataforma. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu preciso falar isso. Sim. Você pode falar o que você quiser, mas eu queria, assim, eu tô vendo que você fala do evangelho com muita emoção, vai? E, putz, eu queria saber também o que foi que te fez gostar tanto de ser cristão, gostar tanto de Cristo, vai? Tu foi ensinado desde criança a tá aí? Ou aconteceu, tu teve uma experiência? Por quê? Mas você pode continuar falando o que você estava falando. Claro, não, é isso mesmo. Eu não acredito, Igor, em um evangelho herdado, em uma salvação herdada, assim, meu pai então logo eu sou. Não, eu acredito que os pais têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. Então, nisto eu sou privilegiado. Desde muito cedo, o meu pai e a minha mãe, sempre Bíblia, falando sobre Jesus e tal. Mas isso não é suficiente. É necessário que você tenha uma experiência pessoal, um chamado pessoal à salvação, pelo Espírito Santo. É como eu creio. Então, por mais que os meus pais tenham pavimentado esse caminho, teve de haver um momento em que eu fui chamado pessoalmente pelo Senhor, para ser dele testemunha, sabe? Então, é nesse evangelho que eu creio. Eu não creio no evangelho que você constrói aqui e aí, de repente, o seu filho não... a partir de agora ele tá nesse mesmo caminho. Não, é uma experiência pessoal. Eu creio na experiência pessoal. E aí você fala, quando foi que você começou a gostar tanto? Cara, eu acho que no dia em que o Senhor mostrou a mim o meu estado. Eu sei quem eu sou. Entende? Eu sei que em mim não há nenhum bem.
Como diz Davi, eu conheço o meu pecado e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas entender a miséria que sou como ser humano, da capacidade que eu tenho de fazer o mal e perceber que, por uma razão inexplicável, Deus decidiu derramar do seu amor em mim por meio de Cristo e me chamar à salvação por meio da palavra do Evangelho. A única reação que eu posso ter diante disso é de uma rendição absoluta. Paulo diz isso, né? E eu replico as palavras de Paulo. Já estou crucificado com Cristo, agora não mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, e a vida que vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então é isso, não é que eu passei a gostar, é porque eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu merecia, eu sei. Se você perguntar, tem algo que você sabe? Sei. O que eu merecia? Claro que eu sei. Mas a graça do Senhor, superabundante, me alcançou e eu estou salvo. Cara, o que eu vou fazer? Vai rir. Exatamente, entende? Eu vou caminhar como salvo, caminhar altaneiramente, caminhar não olhando para essas coisas que são terrenas, porque essas coisas são transitórias. Você está achando que recentemente nós completamos 1,5 milhão de seguidores. Você está achando que isso é a minha glória? É isso que me atrai? Rapaz, isso é passageiro, Igor. Com o sopro, tudo vai. Com o sopro. Quantas pessoas que tiveram em posições de muito poder e destaque, de repente, com o sopro, tudo se foi. Tudo isso é passageiro. A minha esperança não está fixada nisso. Não está fixada na minha graduação, não está fixada nos meus filhos, no meu casamento, no poder que a Honda pode... A minha esperança não está nisso. Isso é muito falho. Sabe quando que isso vai acabar? Aqui. Se eu morrer, acabou. Certo? Eu tenho que fixar os meus olhos e a minha atenção naquilo que de fato é importante, aquilo que é eterno, cara. Quanto tempo que a gente vai passar, Igor, valorizando coisas que são transitórias? Cara, o sofrimento que você passa é transitório. A glória que você passa aqui também é transitória. Então nós não temos que olhar para essas coisas que são finitas. Nós temos que ser atraídos pelo Espírito para olhar para as coisas que são eternas. Então o meu relacionamento com Cristo, a minha ressurreição em Cristo, me leva para um ponto que é eterno. Por isso é que você hoje pode tomar o meu canal. E amanhã você vai me ver agindo exatamente do mesmo jeito. Eu não nasci tendo um canal de 1,5 milhão de inscritos. Não nasci com isso. Eu não nasci sendo Ben Mendes da Honda do Consumidor que passa ali a pessoa, bem tirou. Isso é transitório. Eu sou grato, certo? Estar aqui hoje para mim é um privilégio gigante. Eu sou grato, mas não é isso que me define, meu irmão. Se amanhã eu perder tudo isso, eu continuarei testemunhando acerca do que o Senhor pode fazer e a sua graça que é salvadora. Isso para mim é desesperador. Imaginar algum dia não podendo testemunhar do amor de Jesus. Eu sou envolvido com um projeto, envolvido assim, muito porcamente, eu deveria me envolver mais, mas eu sou envolvido com um projeto que chama Portas Abertas, que é um projeto missionário. Cara, nós estamos falando de missionários que estão ao redor do mundo, aí em países que nesse momento, estou falando agora que eu estou aqui na sua frente, nós estamos conversando, tem um pai em uma jaula, em um container, estou falando da Eritreia, por exemplo, um dos países. Um pai está num container, um filho está no outro container, deserto, então 40 graus de dia, 50 graus de dia, de noite menos não sei quantos graus. E de tempos em tempos chega um oficial e fala assim, olha, vocês podem ser libertos daí. É só vocês negarem a sua fé. Aí o pai escuta o filho chorando lá do outro lado do container. E o filho escuta o pai. E aí eles falam, permaneceremos aqui. Não negaremos ao nosso Cristo. E aí eu estou aqui no Brasil. Um país onde há essa plena liberdade religiosa. Podendo estar num podcast, minha filha e meu filho estão em segurança em casa. Agora, eu vou achar que isso é tribulação? Não dá, né? Gostei.